Fala pessoal, no vídeo de hoje o nosso tópico da nossa aula vai ser sobre valor do dinheiro no tempo. Um aviso antes da gente começar eu vou deixar os termos mais importantes, tanto em inglês quanto em português, para se alguém quiser se aprofundar depois, vai facilitar. Porque existe bastante material na internet, nos livros em inglês e também porque algumas traduções ficam esquisitas em português. Beleza? Vamos lá. Eu vou explicar nessa aula o que é valor do dinheiro no tempo, quais são suas utilizações, vou passar alguns conceitos relacionados às taxas de juros e às suas possíveis interpretações com relação a prêmio de risco, e depois de a gente entender todos os tipos de frequência de capitalização e fluxo de caixa, a gente vai ter no final da aula um desafio. Então, primeiro, né, o que que é o valor do dinheiro no tempo, ou em inglês a gente chama de time value of money. Ele é um conceito fundamental em finanças e ele reconhece basicamente três princípios. O primeiro é que o dinheiro disponível hoje no presente, ele vai valer mais do que a mesma quantia no futuro. Isso ocorre porque todo o capital ele pode ser investido na bolsa ou em títulos do governo, gerando retornos adicionais através de juros e outros rendimentos. Isso é um conceito muito simples de entender. Você preferia ganhar R$ 100 hoje ou daqui a um ano? Dado que a quantia de dinheiro é igual, todos escolhem receber hoje, justamente porque você pode pegar esse dinheiro e investir durante esse mesmo ano e ganhar um valor maior. O segundo princípio é com relação à quantidade. Uma quantidade maior vale mais do que uma quantidade menor. Então, se a gente tiver no mesmo período de tempo e condições de risco, um montante financeiro maior vai ser sempre preferível a um montante financeiro menor. E por fim, a gente tem com relação ao risco. Um fluxo de caixa com menos risco, ele vai valer mais do que um com mais risco. Isso até pode parecer contraintuitivo, mas pensa da seguinte forma. Imagina que você pode participar de dois sorteios. O primeiro é de R$ 1.000 e você possui uma probabilidade de ganhar de 30%. Já o segundo, você possui esses mesmos R$ 1.000 de prêmio, mas a probabilidade de ganhar é de 70%. Óbvio que seria mais interessante escolher a segunda opção, dado que o risco de perder é menor. Esse princípio é muito importante nos investimentos e diria também no dia a dia. Se o investimento tiver um risco maior, você, como papel de investidor, deve exigir um prêmio de risco adicional para aceitar o risco tomado. Essa lógica, ela deve ser aplicada para todos os tipos de investimento. Iremos entender com mais detalhes o que é esse risco e como precificá-lo em próximas aulas. Mas só para contextualizar, entendemos o risco no mercado como a volatilidade dos retornos ou a probabilidade de perda. É importante entender esses três princípios porque eles vão estar embutidos nas fórmulas de equivalência de fluxos que relaciona o montante de capital, a taxa de juros e o tempo. Agora, por que que o tópico é importante? Esse é um dos conceitos fundamentais em finanças porque ele é uma base estrutural em diversas utilizações. Por exemplo, ele é utilizado na avaliação de investimentos para determinar o que a gente chama de valor presente líquido ou a taxa interna de retorno de um projeto. E assim, ele mede a rentabilidade em relação ao custo de capital para uma empresa, permitindo assim que os gestores e os investidores comparem diferentes oportunidades de investimento e tomem decisões informadas sobre onde alocar os recursos da empresa. A segunda utilização é no mercado de capitais. Ele é utilizado para determinar o valor dos ativos financeiros, como ações, títulos de dívida, opções, e ele permite, dessa forma, você determine se um ativo está subvalorizado ou sobrevalorizado. Ele também é utilizado na base de cálculo de todos os ativos de empréstimo e financiamentos, pois ele determina as relações de equivalência entre taxas de juros, amortizações e ele também faz o cálculo dos pagamentos. Podemos dizer então que ele é uma ferramenta fundamental ao fornecer uma estrutura capaz de entender a mudança de valor do dinheiro no tempo e como isso vai afetar as decisões financeiras, sendo amplamente utilizado em uma variedade de contextos, desde análise de investimentos até planejamento financeiro pessoal. Antes da gente se aprofundar nas fórmulas, vamos entender um pouco sobre as interpretações das taxas de juros. A primeira delas é a taxa de retorno requerida, ou Required Rate of Return, que é basicamente uma taxa mínima requerida pelo investidor ou pelo credor para poder emprestar o seu dinheiro, abdicando assim do uso dele no momento. Para entender, vamos fazer o seguinte exemplo. Imagine que você possui R$ 700 e você quer comprar um produto que custa 1.000 que vai ser lançado daqui a 3 anos.
Ou seja, você tem o dinheiro hoje e precisa investir esses 700 a uma taxa minimamente suficiente para conseguir comprar o produto daqui a 3 anos. Iremos abordar com mais detalhe daqui a pouco, mas essa fórmula é basicamente você precisa multiplicar o dinheiro investido por uma taxa X e ela vai levar a N anos no futuro. Fazendo os cálculos desse nosso enunciado, a gente vai ter o seguinte: 700, que é a nosso valor presente, ele vai ser vezes um mais uma taxa X elevado a 3 anos, tem que ser igual a 1.000. Podemos tirar então dessa interpretação que você vai querer ou vai precisar de um investimento que pague 12,92% ao ano para conseguir comprar o seu produto. Da mesma forma, podemos pensar do lado do credor, que ele exige um retorno para fornecer o dinheiro para você. A segunda interpretação da taxa de juros é a taxa de desconto ou discount rate. Ela é a taxa pelo qual algum valor futuro é descontado para chegar no valor de hoje. Vamos para um exemplo novamente para ficar fácil de entender. Vamos supor que você possui uma parcela de um empréstimo de 5.000 que você precisa pagar daqui 2 anos. Se antecipar esse valor, o banco aceita 4.700 hoje. Então, pela lógica, você tem um valor maior no futuro e ele é transformado num valor menor a uma taxa X. Fazendo os cálculos novamente, a gente vai ter que a taxa de desconto que o banco está te oferecendo para você antecipar hoje é de 3,14% ao ano. A última interpretação é o que chamamos de custo de oportunidade ou opportunity cost. Basicamente, é o valor que o investidor ou o credor ele abdica ao escolher uma outra opção de investimento. Para explicar, vamos aqui com os dois cenários. No primeiro, imagina que eu te dou R$ 100 hoje e no segundo eu te dou 120 daqui a 2 anos. Qual desses dois cenários você escolheria? Qual taxa deixaria a escolha indiferente? Se você escolher somente pela quantidade de dinheiro, nesse caso a opção 2, você irá ganhar os 120 daqui a 2 anos. Ou seja, o custo de oportunidade nos diz que você estará perdendo a oportunidade de pegar os R$ 100 da opção um e investir por 2 anos. O que daria, fazendo os cálculos, no primeiro ano a gente teria R$ 110 e no segundo 121. Dessa forma, estou escolhendo só pelo montante de dinheiro, a opção 2 seria problemática a uma taxa de juros de 10%. Agora, a qual taxa a gente ficaria indiferente? Deixaria as opções iguais. Basicamente, a gente tem um cálculo, que é fazer o 120 da segunda opção dividido por uma taxa que vai deixar esse fluxo igual aos R$ 100. Fazendo esse cálculo, a gente tem uma taxa de indiferença de 9,54%. Para deixar claro, essas três interpretações são equivalentes, ou seja, elas são apenas formas de se entender a taxa de juros, mas os cálculos devem dar todos o mesmo resultado. Além disso, todas as três advêm de uma lógica para se entender o valor do dinheiro no tempo, mas existem outras explicações mais aprofundadas para as taxas de juros, olhando pela ótica da economia, que também vou fazer um vídeo sobre isso. Bom, agora que a gente entendeu a interpretação das taxas, vamos partir para a sua decomposição, ou seja, vamos ver como ela é formada na perspectiva de um investidor. Toda vez que você investe em algum ativo no mercado, o retorno que você vê é esse daqui, a taxa nominal. Essas taxas do mercado, elas são formadas basicamente por uma taxa real livre de risco, mais quatro prêmios que são pagos a você, investidor, por conta dos riscos inerentes ao investimento realizado. Os prêmios são prêmio de inflação, prêmio de risco de crédito, o prêmio de liquidez e o prêmio de maturidade. Eu vou passar explicando cada um deles, mas quero que você note que essa taxa nominal livre de risco é formada pela taxa real mais o prêmio de inflação. E a taxa nominal é o conjunto da obra aqui. Beleza? Vamos entender cada um deles no próximo slide. Vamos começar então aqui primeiro pela taxa nominal livre de risco. Ela é formada basicamente por dois retornos. Então, é a taxa real livre de risco, que é basicamente um retorno esperado de um investimento, só que ele é livre de qualquer risco, isso inclui a inflação. E o prêmio de inflação, que compensa o investidor pela expectativa de inflação ao longo da maturidade do ativo. Aqui é importante ressaltar que estamos tratando da inflação esperada pelo mercado. Mais tarde, a gente vai ver que tem um outro prêmio que vai compensar o investidor pelo risco de inflação inesperada. Vamos para o exemplo, então.
Imagina que você empresta R$ 1.000 para um conhecido seu e ele te promete pagar o capital de volta, ou seja, os R$ 1.000 depois de um ano, mais 2%. Só que, após um ano sem ter o seu dinheiro, você recebe 1.020. Aparentemente, você fica feliz com isso, você acha que o seu capital valorizou. Mas é isso que é importante entender aqui na diferença entre taxa real e taxa nominal. Dado que os preços dos bens e serviços nacionais subiram 5%, o seu poder de compra é de fato menor. Ou seja, você consegue comprar menos produtos do que você tinha antes de emprestar o dinheiro para o seu amigo, mesmo com os 2% que ele te deu de retorno. Em termos reais, você perdeu dinheiro. Ali a gente pode ver pelo cálculo que dá um total de 971, que é basicamente multiplicar o capital inicial vezes o quanto ele valorizou, e aí dividido pela inflação, vai dar os 971. Se você quisesse ter um ganho real de 2%, ou seja, além da inflação, você queria ter um ganho nominal de 7%, você teria que fazer os 2%, e aí a gente vai sempre multiplicar, tá? Então, os 2% vezes 1,05%, que dá. Você teria que pedir para o seu amigo 7,1% para você ganhar 2% real, no caso, tá? Então, esses 7,1 são nominais, dos quais 5% o prêmio dele é de inflação e os outros 2 é a taxa real livre de risco. No mercado, a gente utiliza os ativos emitidos por governos de baixo risco de inadimplência, ou seja, que eles têm probabilidade de pagar maior, eles são utilizados como proxy para essas taxas livres de risco. E apesar do nosso Tesouro Nacional não ser um desses exemplos, a gente utiliza ativos emitidos à inflação como referência para avaliação de ativos e modelo de valuation aqui no Brasil também. Bom, agora que vimos a taxa nominal livre de risco, vamos entender os outros. O primeiro é o prêmio de risco de crédito, ou que a gente chama também de Default Risk Premium. Ele é um retorno adicional demandado, e é isso que é importante ficar dessa parte. Toda vez que você está enfrentando um risco, você precisa demandar um retorno. Esse prêmio ele é demandado pelos investidores para compensar a probabilidade do emissor dos ativos de renda fixa ou até do governo de dar calote nos pagamentos prometidos. Então, por exemplo, se a gente pensar no Brasil e nos Estados Unidos, o Brasil ele tem que pagar um retorno muito maior para pegar a dívida do que os Estados Unidos. Quanto maior o credit rating do emissor ou do título, menor será esse risco de crédito e dessa forma ele vai pagar menos prêmio para você, investidor, que emprestar dinheiro para ele. No caso do governo, que tem o poder de emitir moeda e de corporações mais estáveis, que possuem dívida controlada, fluxo de caixa recorrente, eles conseguem pagar, eles têm essa probabilidade maior de pagar, então o prêmio deles é um pouco menor. Tá? O próximo prêmio é de liquidez. O prêmio de liquidez ele existe para compensar a possível perda do investidor caso ele precise vender o ativo com rapidez. E o ativo, na hora que ele vai tentar vender, não tem mercado líquido suficiente para ele receber o valor justo do seu investimento. Centenas de ativos são emitidos diariamente e, dado o volume de ativos, grande parte deles não possui uma negociação, compra e venda no mercado secundário. Agora, imagina que você comprou um ativo desses e precisa de caixa para alguma situação pessoal sua, e você quer vender o ativo. Como não existe uma ponta compradora, você vai precisar reduzir o valor de venda para conseguir se desfazer desse ativo, e aí esse prêmio ele recompensa a falta de um mercado para o ativo e essa possível perda na venda. E o último prêmio que a gente vai falar é o prêmio de maturidade. Ele compensa dois tipos de risco inerentes ao tempo. O primeiro é a inflação inesperada, que é o que a gente discutiu no começo. O Inflation Premium, que é o primeiro que eu falei, ele compensa o risco da inflação esperada pelo mercado. Entretanto, a inflação é uma medida volátil e difícil de ser medida ainda mais em períodos mais longos. Por conta dessa incerteza, o prêmio de ativos mais longos tende a ser maior. Aí está a incerteza. Quanto mais incerteza, maior o prêmio. Se você vai comprar um ativo que tem vencimento em 45, ele vai ter um prêmio de maturidade maior para compensar a inflação inesperada do país. O segundo é o Interest Rate Risk ou Price Risk. Ambos estão inseridos dentro do prêmio de maturidade, tá? Então, o Interest Rate Risk ou Price Risk é o que a gente chama de risco de taxa de juros, e ele será explicado de forma mais completa em uma outra aula específica que eu vou fazer de renda fixa. Mas resumindo,
Os ativos com prazo mais longo são mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros do país. Ou seja, para dois títulos com todos os aspectos iguais, tirando a maturidade, e aí sempre liga maturidade ao vencimento. Então, um que você compra que vence em 2025, outro em 2030. Quanto maior a maturidade, quanto maior o vencimento, maior a sensibilidade do ativo a uma mudança nos juros. Por exemplo, uma mudança de 1% nos juros vai causar uma redução maior no ativo de mais longo prazo do que um menor. E só para a gente fechar esse slide aqui e depois a gente vai começar a partir de cálculo. A lógica desse slide, de novo, é muito importante ser internalizada, porque bom, se a gente tomar os retornos ativos do Tesouro com a base do retorno nominal livre de risco para o Brasil, teoricamente, qualquer outro ativo de mesmo prazo, maturidade, deve retornar o mesmo retorno do Tesouro, mais um prêmio de default, dado que a empresa emissora tem um risco de calote maior do que o governo, um prêmio de liquidez, dado que o mercado para ativos bancários, CDBs, por exemplo, eles são menores e apresentam uma chance maior do investidor não conseguir vender o ativo por um preço justo. Então, dessa forma, você deve pensar, deve sempre questionar ao ver um ativo emitido por uma empresa, por um banco com riscos maiores, oferecendo um retorno não tão grande que compense o que você está tomando de risco. Como a gente está ficando grande, eu vou dividir ele em partes. Então, nessa aula, fizemos uma preparação para nas próximas a gente conseguir entender os cálculos relacionados com os fluxos de caixa. E aí, na próxima parte, a gente vai começar a aprender como se calcula o valor futuro de um único fluxo de caixa, de onde surge a diferença entre juros simples e juros compostos, como fazer a avaliação dos fluxos que iniciam em diferentes momentos no tempo e como alterar a fórmula para adequar a diferentes frequências de capitalização. Por exemplo, ela pode ter uma frequência anual, mensal, contínua. Então a gente vai ver como é que calcula isso e como calcula o que a gente chama de EAR, que é Effective Annual Rate. Então vejo vocês no próximo vídeo e bons estudos.